Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos nesta programação e com certeza tudo que for falado aqui, vai te ajudar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e vamos trazer um testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer de pele. Hoje nós vamos ouvir a história do Reinaldo Gerardi. O Reinaldo Gerardi, ele teve câncer de pele, tá? E foi curado, isso mesmo, ele foi curado do câncer de pele, mas nós vamos ver aqui, como foi todo o processo, da cura, da restauração, do que Deus fez na vida do Reinaldo. Então, acompanhe aqui comigo, um pouco da história do Reinaldo. Presta atenção aqui comigo. Meus parentes todos são descendentes europeus, povo de pele branca. Eu gostava das atividades, da vida livre, de correr, brincar, isso tudo exposto ao sol. Eu não tinha o conhecimento de que eu era portador da ausência da pigmentação de melanina. Então você percebe que o seu Reinaldo, ele começou a perceber, que estava tendo uma ausência da pigmentação da sua pele. Ele, um homem superativo, um homem que começou a ter algumas limitações. Então você vê o quanto é importante nós estarmos sempre prestando atenção na questão da nossa saúde. O seu Reinaldo, ele diz que ele começou a perceber, ter esses sinais, esses sinais de que ele estava com esse problema na pele. E esse problema, nós vamos ver aqui hoje, através desse testemunho, que não é só fatos ali isolados, não, milhares de pessoas, inclusive no Brasil, no Brasil, que é um país aí tropical, muitas pessoas com essa exposição ao sol e etc., tem foram diagnosticados com a questão desse câncer de pele. Eu queria aqui que você prestasse atenção comigo nesse VT. Presta atenção aqui, nós voltamos já já. Câncer de pele é um tumor localizado na epiderme. É o câncer mais comum no país, com 187 mil casos por ano no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Pele e olhos claros, albinos, histórico familiar, exposição prolongada e excessiva ao sol, câmaras de bronzeamento artificial. Esses são alguns dos fatores de risco. É mais comum em adultos com mais de 40 anos, sendo raro em crianças e em pessoas negras. O câncer de pele mais frequente não é o melanoma, que pode apresentar dois tumores diferentes. Feridas que não cicatrizam, sinais ou pintas que mudam e manchas que coçam são sintomas do câncer de pele. Caso não seja tratado corretamente, pode destruir a estrutura do rosto, pescoço e orelhas. Então você viu a respeito da reportagem que nós passamos aqui agora, você viu o quanto é importante a gente ficar observando esses sinais. É claro, nós estamos vendo aqui a história do seu Reinaldo e é claro que ela teve um final feliz. É claro, com Jesus sempre haverá um final feliz. Com Jesus nós sempre vamos ter a solução para o problema. Nós vamos ver que o seu Reinaldo, ele teve essa cura, essa cura em Cristo Jesus. Mas quantas pessoas talvez não conhecem o mesmo caminho? Quantas pessoas talvez não procuram essa ajuda em Cristo? É claro que nós precisamos da ajuda da medicina, da ciência, para nos ajudar, bastante. Mas o seu Reinaldo, ele buscou essa ajuda em Cristo. Eu queria que você
prestasse atenção também aqui agora numa palavra médica a respeito do assunto. A doutora Joyce vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Presta atenção aqui no telão. O câncer de pele, ele pode ser de 3 tipos principais diferentes, né? O nosso grande principal é o melanoma, depois o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. Cada um deles vem de um tipo celular diferente da nossa pele e cada um deles também vai ter um comportamento, uma gravidade, uma evolução diferentes. A grande questão do câncer de pele é que no início ele realmente não tem sintomas, tá? Então é por isso que a gente tenta divulgar tanto a importância do acompanhamento dermatológico, porque o diagnóstico precoce é feito em cima de lesões que o paciente não percebe. Ele não sente aqueles sintomas clássicos de coceira, sangramento, lesão mudando. Isso tudo não é perceptível no início. Tudo vai depender do tipo de câncer de pele que a gente está falando e do estágio que você fez o diagnóstico. Então, por exemplo, o carcinoma basocelular é o câncer de pele mais comum e ele não tem esse impacto tão grande na vida do paciente, né? No sentido de comprometer a vida, né? De dar metástase, de ter comprometimento sistêmico. O potencial dele de fazer isso é muito pequeno, é muito raro. Então, normalmente, no carcinoma basocelular, que é o câncer de pele mais comum, o tratamento é cirúrgico. Você tira aquela lesão e esse paciente está tratado. Quando a gente está falando de melanoma, que é o câncer de pele mais perigoso, aí o cenário muda, porque o melanoma tem um potencial muito maior de metástase e, portanto, de ter comprometimento de outros órgãos. Mas o melanoma também, se você diagnostica só no início, você pode tratar só com cirurgia. Se você diagnostica em fases mais avançadas, com metástase, por exemplo, aí você vai precisar de outros tratamentos mais sofisticados, que seriam a imunoterapia, a terapia-alvo, né? Que são os tratamentos mais modernos hoje em dia, como se fossem quimioterapias, né? Mas são tratamentos mais específicos e mais elaborados para esse tipo de câncer de pele. O melanoma é o nosso principal câncer de pele justamente porque ele tem o potencial de dar metástases e de levar o paciente a óbito. E é por isso mesmo que é tão importante a gente descobrir de forma bem precoce esse câncer de pele, porque você descobrindo no início, você pode salvar a vida desse paciente. Você viu a doutora explicando sobre o assunto? É muito melhor, né, quando nós vemos um médico falando sobre o assunto. E aí nós começamos a entender um pouco melhor, né, sobre o que é o câncer de pele. Eu queria também agora que você visse o desenrolar da história. Nós estamos falando, mas é bom nós vermos como o seu Reinaldo agiu, né, diante dessa situação. Porque imagina, a pessoa é diagnosticada com uma doença e como fica sem chão, né? Ela fica completamente sem chão. Mas o seu Reinaldo, ele procurou o caminho certo. O seu Reinaldo, ele buscou essa ajuda em Deus. Presta atenção aqui na segunda parte da novela. O primeiro foco de câncer que eu tive no rosto, nessa região aqui, foi aos 22 anos. Falava muito com ele para ter cuidado com o sol. O cuidado foi insuficiente. Aí começou uma sequência de batalhas. E a gente nunca imaginou que um dia esses focos iriam crescer numa proporção muito grande. Na vida de Reinaldo, esse problema se resume a mais de 60 cirurgias para remoção e reconstrução de áreas acometidas pelo câncer de pele. Há 4 anos, surgem os últimos 3 focos de câncer, nas orelhas e no peito. Era uma ferida que tinha, e essa ferida crescia. E dessa ferida saía muito pus. Eu tinha que passar as medicações na orelha dele, nos cânceres dele. Eles queriam até cortar a orelha, parte da orelha, cirurgia no peito para tirar essa lesão. Chega um momento que a gente se cansa de tanta cirurgia, de tanta picada de agulha. Não é para menos, né, seu Reinaldo? Não é para menos.
imagina, ouvir de alguém, né, ouvir do médico que teria que cortar a orelha, né, ter que tirar, né, ou seja, fazer aí, né, o procedimento médico. Deixa eu ver. Quantas pessoas, né, não enfrentam o mesmo problema e acabam se desesperando. Nós vimos ali que o seu Reinaldo, esses focos começaram a aparecer, os últimos focos começaram a aparecer, e inclusive acompanhada, né, de muita secreção. Imagina, a pessoa fica desesperada, né? Ele disse que não tinha mais aonde ter essas picadas ali de agulha. O tratamento muito forte, a coisa muito séria. Mas o seu Reinaldo, ele né, buscou essas forças, né, essa força em Deus. Ele buscou renovar as suas forças no Senhor. Porque num momento como esse, se não buscarmos ajuda em Deus, de fato, como eu havia falado anteriormente, né, a pessoa perde o chão. E se ela se desesperar, se ela não manter os seus olhos em Cristo, se ela não buscar essa ajuda, ela não se centralizar, certamente, junto com o problema, o desespero vai fazer com que as coisas piorem, e aí a pessoa pode ir de mal a pior. Eu queria que você prestasse atenção nos casos curiosos, vai falar um pouquinho a respeito desse assunto do programa de hoje. Preste atenção. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre o câncer de pele. É um câncer muito comum, causado principalmente por raios ultravioletas. E aquelas mulheres que realizam a produção de suas unhas em manicures, pedicures e precisam fazer a secagem das unhas naqueles equipamentos que utilizam raios ultravioletas. Fizeram um teste em camundongos e quando eles foram expostos a 20 minutos àqueles raios durante esse período, eles tiveram a perda celular, a morte das células de 20% a 30%. E quando eles foram expostos a 3 sessões consecutivas, foi uma morte de 70% das células dos camundongos. E a morte dessas células alteram o DNA, provocando o câncer de pele. Curioso, não? Muito curioso mesmo, Anderson, muito curioso. Eu queria aqui que você prestasse atenção agora nessa última parte da novela da vida real e esse testemunho poderoso do seu Geraldo, né? Do seu Reinaldo Gerardi. Presta bastante atenção. Eu aprendi que não só posso crer na palavra, mas como eu posso determinar. Ele disse, não, eu não vou tirar essa orelha, porque eu tenho certeza que Deus vai me curar. Em outubro de 2018, eu tive o toque de Deus e Deus respondeu meu clamor. Um belo dia, quando eu fui fazer as limpezas, eu não vi que saiu mais nada. Aquilo ali estava criando uma casca. E eu disse para ele, Reinaldo, a orelha está curada. Eu fiquei emocionada, porque eu vi o agir de Deus. E hoje, graças a Deus, esses 3 focos aqui estão limpinhos. Não tenho mais lesão, não tenho mais descascamento. O peito estava fechado. Para a médica também foi um testemunho. Ele faz questão de dizer para todo mundo que foi Deus e através do programa. 47 anos de luta e batalhas, que eu já estou com 69 anos hoje, mas eu estou livre desses 3 focos de câncer. Milagre não se explica. É verdade, milagre não se explica. E, seu Reinaldo, que coisa linda, né? Nós vemos ali o testemunho, né? É emocionante e vermos tudo isso que Deus fez. Ela conta no testemunho que quando foi fazer a limpeza, né, ela percebeu que o câncer, né, a ferida já estava secando. É só Deus que pode fazer
algo como o que nós acabamos de ver. Presta atenção também no que diz a Bíblia. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, o seu Reinaldo Gerardi, ele buscou essa cura em Deus e, através, né, dessa confiança nas Escrituras, ele teve a resposta que ele precisava. Ele teve a resposta que ele tanto necessitava. Resposta essa que você, meu amigo, minha amiga, também podem ter, se confiarem plenamente no Senhor. Quando confiamos nas Escrituras, essa é a resposta que nós temos para a nossa vida, seja lá qual for o problema que você esteja passando. Nós vimos aqui o caso do seu Reinaldo Gerardi e o problema dele foi um câncer de pele. Como falávamos anteriormente, milhares de pessoas são afetadas com esse problema, mas pode ser qualquer outro problema. O que Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua, seja com câncer ou com qualquer outra coisa, porque pelas feridas de Jesus já fomos sarados. Olha, pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Gostaria de te fazer um convite para que você estivesse conosco em uma das nossas reuniões, segunda, quarta, sexta, 8, 15 e 19 horas. E no domingo, às 8 e às 17 horas. Isso mesmo. Esteja conosco em uma das nossas reuniões. Pessoal, nós vamos também ficando por aqui. Espero que esse testemunho que nós vimos hoje do seu Reinaldo Gerardi possa te ajudar, possa abençoar bastante a sua vida. Pessoal, inclusive antes de terminarmos, eu quero fazer esta oração com você do copo com água. O meu já está aqui e eu gostaria que você entrasse em oração comigo. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Manifesta agora do teu poder e da tua graça, cumprindo a tua palavra sobre a vida de cada uma destas pessoas que me acompanham nesta programação. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor abençoaria o nosso pão e a nossa água e tiraria, meu Deus, do nosso meio as enfermidades. Então faz a tua obra. Assim eu oro e abençoe esse copo com água em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, então chegamos ao término desta programação e nós vamos ficar com uma canção do nosso querido amigo Alênio Câmara. Inclusive a canção se chama Amigo. Um grande abraço.